E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Vamos tentar resumir, né? Fiquei devendo a tabela de classificação. Não a tabela, mas os resultados da primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui da nossa América do Sul. O Brasil lidera tranquilo neste momento, né? Um saldo de gols bastante generoso. Eu acho que muitas tantas outras seleções vão bater a Bolívia, não por goleada, mas com uma certa tranquilidade, né? Gente vai ter aí 6 vagas diretas, uma equipe vai para repescagem. Acho que é uma boa oportunidade, né, para muitas seleções aí que sempre ficam no quase, né? Sempre ficam no quase. Bom, vamos chegar lá, fica o convite aberto, a gente vai chegar na tabela, nas eliminatórias, os resultados da primeira rodada, mas primeiramente vamos passar pelas notícias do nosso futebol, tá? Tem novidade na parada, tem Rogério Ceni no Bahia, hein? Bahia anunciou a contratação do Rogério Ceni, substituindo o Renato Paiva, contrato até o final de 2025. Deixa eu pegar aqui, vamos embora, vamos descer mais um pouquinho. O nome do Rogério Ceni, ele vinha sendo, ele vinha quente, né? Ele vinha quente, inclusive com uma, cara, não, assim, um certo ruído, talvez. Eu não diria nem ruído, nem boato, mas assim, até com alguns, talvez alguns torcedores especulando o nome do Rogério no próprio Flamengo, tá? E não aconteceu, obviamente, né? O Flamengo seguiu aí a vida segue a sua vida com o técnico Jorge Sampaoli. Imagino que seria um bom nome para o Flamengo, né? Para esse final de temporada, mas já teve uma passagem, foi campeão, mas não deixou saudade, né? Curiosamente, o Rogério Ceni foi campeão no Flamengo, muito campeão, aliás, e não deixa saudades no torcedor rubro-negro, né? É curioso isso, um cara que foi mega campeão, o elenco gosta dele, né? Sempre quando havia jogos do Flamengo contra o São Paulo, muitos, cara, assim, muitos elogios, né? Muito carinho, muito afeto com o técnico Rogério Ceni. Acho que e aí desde a demissão no São Paulo, né? O nome dele vinha pipocando, em tantas outras equipes, mas nenhuma, eu acho que com estrutura e com um projeto que desejava o Rogério Ceni, né? Das grandes equipes que hoje estão na Série A, acho que nenhum assim com uma tranquilidade. Você pegar, por exemplo, o Vasco, que demitiu o Barbieri, não tem como. O Rogério passou por isso no Cruzeiro, né? Não tem como ele pegar um projeto desse. Se você pensa em América, se você pensa em Coritiba, cara, assim, com todo respeito a essas equipes, mas como eu disse, e essas equipes, muitas delas já estão no processo de virar SAF, né? Algumas já viraram e outras estão em processo. Então, mas mesmo assim, né? A pressão é tão grande e o projeto esportivo pode ser até interessante, mas o Rogério, até por ter vivenciado isso, essa experiência com o Cruzeiro, eu imagino que ele não aceitou. A situação do Bahia não é lá muito diferente. Não é lá muito diferente. O Renato Paiva passou por aí por momentos turbulentos, né? Com a crítica esportiva e com os torcedores. Eu não acho que vai ser um ambiente tranquilo para o Rogério. Mas eu acho que, cara, não está na zona do rebaixamento, já é um começo, tem uma distância de pontuação ok, apesar de estar bem perto da zona do rebaixamento. Já salvou o São Paulo quando ele voltou para a segunda passagem, né? Quando ele fez a sua segunda passagem pelo São Paulo, ele veio numa situação de resgatar o São Paulo, salvar o São Paulo de um possível rebaixamento. Eu acho que não ia ser rebaixado mesmo ser o Rogério, né? Com todo o respeito. Ficava aquela expectativa do torcedor, mas eu acho que mesmo sem o Rogério não seria rebaixado. Sofreria muito, como sofreu. Mas eu não acho que seria rebaixado. E agora pega um Bahia, por aí uma SAF, mais uma equipe tricolor, né? Curioso. O Rogério Ceni tem esse caso de amor, né? Começou sua carreira como treinador no São Paulo, foi para o Fortaleza, foi bem sucedido, né? A primeira passagem no São Paulo não deu certo, foi muito breve, muito rápida essa passagem, teve aí seus altos e baixos, era sua estreia, né, como treinador, estava aprendendo muita coisa, foi para o Fortaleza,
fez um baita sucesso no Fortaleza, foi pro Cruzeiro, aí não deu certo no Cruzeiro, voltou pro Fortaleza. O torcedor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Seguiu fazendo muito sucesso, foi pro Flamengo, fez muito sucesso no Flamengo, na minha opinião, apesar de não ter deixado saudade. Voltou pro São Paulo, teve um trabalho que não foi um sucesso, porque não conquistou títulos, mas eu acho que foi um bom trabalho em virtude assim, do que era possível alcançar. Se a gente olhasse para os rivais nacionais, o que era possível alcançar, de repente o Rogério alcançou. Acho que a grande decepção foi a final da Sul-Americana. E aí se despediu do São Paulo e vai para mais uma camisa tricolor, né? Vai para o Bahia, agora SAF, Grupo City. Acho que é um bom, eu acho que é uma boa equipe para o Rogério Ceni. Uma boa equipe. Equipe que está seguindo aí um caminho de reestruturação, precisa de um técnico que tenha uma certa bagagem, uma certa experiência. O Rogério já passou por reestruturar uma equipe como Fortaleza, é o que o Bahia precisa um pouco, mas o Bahia já tem uma certa estrutura. Então, é a situação de que, por exemplo, ele pega o São Paulo. Então, ele já tem toda essa experiência, ele já tem todas essas vivências, a bagagem de ter passado por vários processos, vários momentos de várias equipes, com vários jogadores. Eu acho que ele ainda é um cara que tem que aprender muito a lidar com o lado humano da coisa. Ele não é um cara muito de bajular e não, vem aqui, vou te ajudar, eu sou paizão. Ele não tem o lado paizão. E ele nem tem que ter. Eu só acho que ele tem que ter um cuidado um pouco maior, um trato um pouco maior. E eu acho que esse tempo que ele esteve parado, ele deve ter refletido. Por mais que eu queira vencer muito e na adrenalina do dia a dia eu não conseguia ter tempo para parar de pensar nessas coisas, eu acho que hoje ele tem uma maturidade um pouco maior para lidar com essas situações, de que ali do lado está um ser humano e apesar de todo mundo querer vencer, você tem que tomar um certo cuidado, né? Então eu imagino que o Rogério vá conseguir sim fazer um bom trabalho no Bahia. Eu torço muito, tá? Torço muito para o sucesso do Rogério. Para mim, sempre, nunca neguei aqui, sempre achei um bom treinador. Sempre achei um bom treinador, não. Eu acho o Rogério um ótimo treinador. Ele peca às vezes por insistir em algumas coisas, mas quem não é assim, né? Quem não é assim? O Fernando Diniz chega a uma seleção brasileira hoje graças às suas próprias convicções, a ele acreditar e apostar em suas próprias convicções. Então, primeiro contato com o elenco vai ser na segunda-feira. A partir daí, ele vai assumir a preparação para a partida contra o Coritiba, marcada às 20 horas de quinta-feira no Couto Pereira, tá? Sucesso, desejo muito sucesso ao técnico Rogério Ceni. Aqui, ó, o histórico. Eu tava aqui falando do histórico do Rogério, mas aqui tem, né? Iniciou a carreira como técnico do São Paulo, teve o seu maior momento de sucesso no Fortaleza entre 18 e 19. Ele foi, naquela ocasião, foi campeão da Série B, da Copa do Nordeste, além de bicampeão cearense. Depois o Rogério Ceni teve uma passagem curta pelo Cruzeiro ali também, quem passasse por lá, né? Absolutamente lamentável. O treinador então voltou para o Fortaleza até decidir a proposta para treinar o Flamengo. No clube carioca, ele conquistou o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e curiosamente não deixa saudades, né? E curiosamente não deixa saudades no Flamengo. Bom, vamos embora. Vamos com o Palmeiras, tá? Palmeiras tem uma meta, né? Tem uma meta: 40% do elenco formado por atletas vindo das categorias inferiores. Departamento de Futebol do Verdão alcançou o objetivo traçado na temporada. Então, do atual elenco do Palmeiras, dos 28 atletas à disposição do Abel Ferreira, 11 são crias da academia de futebol. Mais do que compor o elenco, o Palmeiras deixando os créditos ao GE, tá? Eu esqueci de abrir, então, ó, matéria do Bahia, Rogério Ceni, GE, matéria do Palmeiras por Emílio Bota, GE também. E todas as notícias do dia vão ser pelo site do GE, deixando antes tarde do que nunca, né? Vambora, vambora. A cada temporada,
o Verdão estipulou a meta de que ao menos 4 jogadores formados no clube atuem no mínimo 45 minutos em 10 partidas, ou seja, que sejam utilizados por 450 minutos em jogos. Em 2023, a meta foi alcançada. Gabriel Menino, Endrick, Vanderlan e John puxam a fila de pratas da casa que atuaram pelo menos 450 minutos em 10 jogos do ano. Então, o Gabriel Menino é o que tem mais, né? Ele é o titular do time do Palmeiras. O Endrick é uma inconstante, né? É um grande ponto de interrogação. Eu acho que existe, com todo respeito ao Abel, acho que existe muita vaidade do Abel em relação à utilização do Endrick. Ele sempre fica falando, né, de que não sei o quê, de que vai para o Real Madrid, vai ter que começar do zero. Acho que existe muita vaidade, né? Eu acho que ele tem medo que o Endrick brilhe mais que o Palmeiras, ou mais que ele, eu não sei, com todo respeito, tá? Vanderlan, John, Fabinho e Giovani. Bom, eu vou pegar aqui, ó, palavras do Cícero, gerente de futebol. Se juntarmos os jogadores que já atuaram no time de cima, 18% do volume de minutagem do Palmeiras em 2023 foi realizado por jogadores da base. Tá? Então, assim, é uma matéria importante, é um artigo muito importante aqui sobre as conquistas da base do Palmeiras nos últimos anos. Por isso que eu sempre falo aqui, o Palmeiras tem a melhor base do Brasil. Sempre quando eu vou falar de Palmeiras, eu falo isso. Campeão da Copinha, Copa do Brasil Sub-17, Copa São Paulo de Juniores, Campeonato Brasileiro Sub-20, vice-campeão. Acho que perdeu para o Flamengo, né? Na disputa de penalidades, foi isso? 2022, Copa São Paulo de Juniores, Campeonato Brasileiro de Sub-17, Copa do Brasil 17, Supercopa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Supercopa do Brasil Sub-20, né? Ganhou tudo em 2022. A crítica que eu sempre faço aqui em relação ao Palmeiras e o trabalho do Abel Ferreira é que apesar deles colocarem, e o Gabriel Menino pertence à base do Palmeiras, né? É um titular hoje, ele puxa aqui o carro, ele puxa aqui o carro, né, das minutagens dos jogadores da base, apesar do ter esses números bacanas e tudo mais, o Abel Ferreira, a equipe do Abel Ferreira, não tem um jogador da base que foi revelado por ele. Que foi revelado por ele. Existem jogadores que foram revelados pela base, no caso o Endrick, que já foi vendido. Mas revelados pelo Abel Ferreira não há nenhum. Não há nenhum. Aconteceram vendas, mas aconteceram vendas de jogadores que não se firmaram no titular do Palmeiras. Então o elenco pode ser até composto por 11 jogadores da base. Mas apenas o Gabriel Menino, que não foi revelado pelo Abel, foi pelo Vanderlei Luxemburgo, se eu não me engano, né? Que aliás está fazendo um bom trabalho no Corinthians. Essa é a minha crítica. Essa é a minha única crítica em relação ao trabalho do Abel. Eu acho que é um baita treinador. Sempre falei aqui. Acho que é o melhor treinador em atividade no Brasil. Tem, assim, irretocável, né? Irrepreensível o trabalho do Abel. Agora, a utilização da base, para mim, é muito aquém. É muito aquém. Eu sempre falo aqui, pro torcedor do Palmeiras que cobra contratações, eu acho que o torcedor tem que cobrar o Abel Ferreira por colocar mais os jogadores da base, por trabalhar melhor essa transição, porque o Luxemburgo, em menos de 6 meses, revelou o quê? 3, 4, 5 jogadores da base do Corinthians que hoje são essenciais. E jogando em alto nível. O Abel Ferreira, em 3 anos de Palmeiras, quem que ele revelou? Quem que hoje saiu da base na gestão Abel Ferreira e se tornou protagonista? Os jogadores que o Gabriel Menino já era revelado, já era titular, já jogava no Palmeiras. Não sei se era titular quando o Abel chegou, mas ele já estava no profissional e estava bem estabelecido no profissional. Agora, revelado por ele, pelo Abel Ferreira, não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, eu acho que essa não é nenhuma coisa para criticar ou pegar no pé do Abel, mas eu acho que é uma coisa que o torcedor tinha que, ao invés de cobrar reforços,
O torcedor tinha que, pera lá, por que que o Corinthians consegue fazer isso com tanta eficiência e nós que temos a melhor base do Brasil não conseguimos? Eu só queria entender. Então acho que esse é para mim, eu acho que é um ponto importante. Se tem mais jogadores da base compondo o elenco, o titular do Palmeiras, legal, mas eles são pouco aproveitados. São muito pouco aproveitados. Se já fazem uma partida ruim, o Abel já não coloca mais. Eu tenho um entendimento de que, olha, é preciso preservar, ok. Mas muitos, por exemplo, o Endrick, muitos não voltam mais. Ficam ali e aparecem eventualmente numa partida aleatória, né? Então, vamos ver, cara. Vamos ver. A cada janela que passa se torna mais urgente do Abel aproveitar a base. Eu acho que se torna cada vez mais urgente. Eu espero que ele esteja olhando os rivais, né? Tanto o São Paulo, quanto o Corinthians, contra o Santos, né? Teve aí David Washington, né? Marcos Leonardo. E olhar para os rivais e falar, cara, tá aí uma coisa que dá para melhorar, que eu posso melhorar no meu trabalho. Ele já faz muita coisa, ele melhorou muito a visão de jogo, o que ele pensa do jogo, as mudanças táticas, só que tem essa parada, né, de revelar os jogadores. Eu acho que isso é um ponto que espero, espero que ele esteja trabalhando, porque eu acho necessário. Se ele souber fazer isso com excelência, olha, o futuro do Palmeiras já está garantido. Já está garantido. São jogadores que vão rotacionar e ficar pouquíssimo tempo, sim, porque são jogadores jovens, mas que vão entregar muito retorno esportivo até no titular, e eu não tenho dúvida. Só tem que saber utilizar, né? Vambora. Vamos com o Santos. Santos atinge uma média de uma contratação a cada 13 dias, cara. E o time tá na zona do rebaixamento. Então é aquela coisa, né? Para quem clama por contratações, nem sempre contratar é sinônimo de sucesso. Você pode contratar e contratar bem, você pode contratar e contratar mal. Às vezes você pode contratar até bem, que não dá para saber ainda se o Santos chegou nesse nível. Mas o time está numa situação tão difícil que as contratações não dão resultado. Eu acho que não é isso que acontece com o Santos, tá? Mas enfim, tá aí uma estatística importante. O Santos buscou 21 jogadores até o momento. A gente trouxe a notícia do Palmeiras. O Abel tem à disposição 28 atletas. O Santos contratou 21 jogadores, cara. É uma doideira, né? Existe uma expectativa pelo Roberto Pereira, né? Artilheiro ali da Europa League e tal. Vamos ver, cara. Vamos ver se ele se torna, né, um desafogo, uma peça essencial, um jogador para pôr a bola para a rede e conseguir alguns resultados positivos para o Santos, tá? Vitor Pereira, vamos para a notícia do Vitor Pereira, né? Aqui vamos ver as palavras do Mister, né? Do ex-treinador do Corinthians e do Flamengo. Vou pegar aqui umas aspas importantes. O que gostei menos foi a falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. O técnico não citou setores específicos do futebol onde falta de educação é mais evidente e diz que é algo que percebeu em tudo que envolve o esporte no Brasil. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite, a emoção passa um pouco do limite. E dizem as coisas que nós aqui não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. Não posso me arrepender sem ir. Tenho que experimentar e ver, né? Bom, vamos lá. Deixa eu... Aqui mais umas aspas, tá? Não é só um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória. E mesmo após a vitória, pode tudo ocorrer mal. No Brasil é muita emoção, é preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto. Pensamos que estamos preparados, mesmo treinando um Porto, Olympiacos, um Fenerbahçe. Mas o Brasil consegue ser, do ponto de vista emocional,
da falta de racional, de tempo de trabalhar, de acreditar no que está fazendo. No Brasil, ou tem resultados imediatos, ou o projeto acabou. Bom, vamos lá. Acho que assim, o Vitor Pereira passou por diversas situações. Eu não tenho nada contra a questão pessoal do Vitor Pereira, né? Muito pelo contrário. Acho que era um cara que falava o que pensava. Eu gosto de personagens, nunca neguei aqui, gosto de personagens que vão e falam o que pensam. Tem que falar, cara. Ah, vai ficar falando, não é bem assim, deixa. Não, tem que ir falar. É por isso que eu gosto do Felipe Melo, gosto do Renato Gaúcho, gosto do Abel Ferreira, gosto do Mano Menezes, gosto do Fernando Diniz, porque são caras que vão e falam o que tem que falar, cara. Não tem que ficar de. E o Vitor Pereira é um cara que falava o que pensava, né? Às vezes, no Flamengo, eu acho que ele foi muito comedido como vencendo o próprio São Paulo. Mas ele cita aqui várias vezes, né? Muita falta de educação. Eu acho que ele apontou para vários setores. Imprensa, ele ficou bravo com uma pergunta do Marco Belo, né? Eu acho que esse é uma das coisas que não vi nada demais na pergunta do Marco Belo. Mas, enfim, se você não sabe o que eu estou falando, procure aí. Não vi nada demais na pergunta do Marco Belo. Ele perguntou quem manda na casa do Vitor Pereira, né? Se é ele ou a esposa. Não vi nada demais, mas enfim. É coisa cultural, ele não está acostumado. Eu acho que ele ficou também com um torcedor e tudo mais. Ele usou a justificativa do problema de família para sair do Corinthians e foi para o Flamengo. E aí muita gente fez brincadeiras, tirou um sarro, fez uma gozação com relação à situação da sogra. Ele buscou isso. Eu não sei se esse é eu imagino que esse seja um dos pontos que ele cita aí a falta de educação. Mas ele buscou isso. Então, se esse é um dos pontos, aí cabe a ele também ter um pouquinho de altivez e maturidade, né? De entender que ele buscou isso. Ele poderia ter sido honesto, ele não quis magoar o torcedor corintiano e nem o presidente do Ilho, de falar, ó, tô saindo porque o projeto esportivo aqui não vai rolar. Ele não quis. Faltou a ele honestidade e coragem. Então ele quis poupar o torcedor corintiano de falar uma verdade dolorida. E ao do Ilho também. Ok, a gente pode elogiar esse lado dele. Mas ele usou uma desculpa familiar e foi pro Flamengo. Então ele buscou isso. Esse é um ponto. O povo brasileiro tem os seus contextos. É diferente de Portugal, né? Então para ele o que é falta de educação, para muita gente aqui não é. Só assim, são só aspectos culturais, né? Aspectos culturais. Eu só acho que não é legal. Ele para quem que ele deu essa entrevista aqui? Deixa eu ver. Em entrevista após um evento de discussão do futebol no Porto, em Portugal, né? Eu acho que não é legal. Não é nem por questão de patriotismo, tá, gente? Não é nem questão de patriotismo, mas acho que não é legal você falar que é muita falta de educação no Brasil. Até porque cada país tem o seu contexto e tem a sua realidade. Tá? E outra coisa, é preciso ter muito estômago, de fato é, né? O Renato Paiva falou também. E é preciso ter mesmo. Isso aqui eu assino embaixo. O futebol brasileiro, o ambiente do futebol brasileiro, ele é um ambiente muito tóxico, né? Ele é totalmente resultadista. Vamos lá. Tem mais umas aspas aqui que eu acho importante ele colocar, que a gente colocar da fala do Vitor Pereira. Passa um pouco do limite, a emoção passa um pouco do limite e dizem as coisas que nós aqui não estamos preparados. Lá pode ser normal, já percebi que é um pouco cultural, para nós é um pouco difícil. Bom, ele cita que aqui no Brasil passa um pouco do limite, né? Ele fala da falta de educação e ele fala que passa um pouco do limite aqui, né? Quando envolve o futebol. Ele teve a opção de sair do Corinthians e ele saiu do Corinthians por opção e ele poderia ter voltado para Portugal. Ele preferiu ficar no Brasil, né? Ele preferiu ir para o Flamengo. Então eu não sei por que ele fala da falta de educação e ele fala que passa do ponto do limite e fazem coisas, dizem coisas aqui que lá eles não estão acostumados. Se ele optou por ficar, né? É curioso. É curioso. Óbvio que ele optou por ficar pelo dinheiro, mas é um tanto quanto é curioso, né? Um tanto quanto um paradoxo, né?
E aqui, para finalizar, ele fala da questão dos projetos esportivos, né? Os projetos no Brasil são até a próxima vitória. Curioso que ele teve a chance de ficar no Corinthians. O Duílio, inclusive, fez uma proposta, até onde a gente sabe, eu não sei os valores, mas muito generosa. O Corinthians ia ceder o seu teto orçamentário para tentar manter o Vitor Pereira, com promessas de contratações estreladas, contratações, investimentos pesadíssimos. E ele optou por sair do Corinthians, onde ele tinha a promessa de um projeto esportivo. Ele permaneceu no Flamengo. Foi mal sucedido no Mundial de Clubes, foi mal sucedido na Supercopa do Brasil, foi mal sucedido na Recopa Sul-Americana. Só vexames, tá? Tirando o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o jogo do Palmeiras não foi vexame, porque ali foi um duelo de duas equipes que buscaram o ataque e se agrediram. Ali foi um bom jogo. Tecnicamente não brilhante, como disse o próprio Vitor Pereira após aquela partida. Foi mal sucedido, e esse talvez o maior vexame de todos, na disputa da final do Campeonato Carioca, hein? E ele permaneceu. E ele ficou. E ele, apesar de tantos insucessos, ele ficou. Ele ficou no cargo. Teve uma sequência, jogou aí a fase de grupos da Libertadores. Então eu não estou entendendo a questão do projeto. O Vitor Pereira teve tempo. Ele teve uma promessa de um projeto esportivo no Corinthians que ele não quis, isso é opção dele, não julgo isso, mas ele teve essa opção. Ele era idolatrado pelo torcedor corintiano. Ele teve respaldo no Flamengo por um longo período, que ele não teria em nenhum clube europeu. Não digo nenhum, mas em muitos clubes europeus ele não teria também o mesmo respaldo. Porque existe um certo limite para o resultado. Existe um certo limite. E eu acho que ele teve. A sequência ele teve o tempo para trabalhar, o tempo que ele precisava para trabalhar. Ele não conseguiu. Ele falhou. Né? E aí, por isso que eu tô falando assim, eu respeito tudo que disse o Vitor Pereira. Eu sei que eu acho que o brasileiro ele é um pouco mal educado mesmo. E é um pouco cultural da gente, né? Os caras, seu filho da puta, né? É, não vou nem falar os palavrão aqui que eu queria falar, mas usar um palavrão, usar antigamente é uma forma de cumprimentar, né? É uma forma de cumprimento. É uma forma até de demonstrar afeto. É um tanto quanto bizarro, né? É um tanto quanto bizarro. Pros caras deve ser um negócio, uma parada e, cara, pelo amor de Deus, olha esses caras. Esses malucos são muito mal educados, né? Então eu concordo em certos aspectos, sim, somos mal educados mesmo. Mas ele optou por ficar, ele passou por dois grandes clubes, ele teve sequência, ele teve promessa de projetos esportivos, e eu não sei por que ele está reclamando tanto, né? Pontuando tantas coisas. Se ele for uma exceção, ele fala que precisava ir para viver. Como é que é? Não posso me arrepender sem ir, tenho que experimentar e ver. Ele passou pelo melhor do Brasil. Tudo bom do melhor. Foi criticado, sim, mas ele buscou isso. Ele buscou. Isso não dá direito de ninguém falar da família dele, não é esse o ponto. Mas ele procurou isso, né? Ele procurou isso. Então faltou também um pouquinho mais de. Não quero usar nem o termo que eu quero usar, mas faltou um pouquinho mais de objetividade, faltou um pouquinho mais de coragem, faltou um pouquinho mais de ética do próprio Vitor Pereira. E ele cobra isso do povo brasileiro, né? É curioso. Ele faltou com isso e ele cobra isso. Fora todo o dinheiro que ele ganhou, né? Obviamente, a culpa não é dele. Fizeram a proposta, ele foi e ganhou muito dinheiro. Então ele não pode. Eu acho que assim, se ele veio pelo dinheiro e optou ficar e permanecer no Brasil pelo dinheiro, olha, ele tem que fazer as críticas que ele tem que fazer, mas ele também tem que agradecer muito ao povo brasileiro, né? Ao povo não, aos dirigentes brasileiros, né? Passei ali,
paus bocados, mas olha, ganhei dinheiro bem. Ganhei dinheiro legal. Os caras são péssimos em contrato. Bom, bora. Vamos com as eliminatórias da Copa do Mundo. Só os resultados da primeira rodada. Deixa eu ver como estão. Ih, já estamos com meia hora aqui. Era pra ser 10 minutos de matérias esportivas, né? Já porque me delonguei. Paraguai empatou com o Peru. Colômbia venceu a Venezuela. Esse jogo, se eu não me engano, foi o Anderson Daronco. E olha, só ouvi coisas ruins da arbitragem do Daronco, né? Cara, assim, eu não sei nem como eu já fiz uma crítica aqui ao Daronco, tá? Eu não vou nem falar do jogo do Derby Paulista. Eu só achei. E assim, eu vi muita gente falando do lance do Endrick, né? Do Michael no Endrick. Eu não vou nem tocar nesse ponto. Eu acho que não é necessário. As imagens falam por si só. O que eu fiquei transtornado foi de ver a súmula e a expulsão do Danilo, não, Murilo, né? Zagueiro do Palmeiras. Isso eu fiquei transtornado, né? Isso eu fiquei transtornado. É um péssimo árbitro hoje. Ele foi um bom árbitro. Hoje ele é um péssimo árbitro. Ele é um péssimo árbitro. Eu acompanhei uma das lives da TV Placar e o Sormani falou, cara, o Daronco tinha que ser banido do Campeonato Brasileiro nessa temporada. E eu concordo. É um juiz que está precisando, sabe, refrescar a cabeça, recuperar a humildade que foi perdida, né? Porque você dá o cartão pro Murilo, que falou que ele tá de sacanagem. Nossa, cara, o cara ele tá com o ego do tamanho do braço dele, do bíceps dele, né? E aqui o bíceps dele é conquistado pelo esforço dele. Eu só digo assim, ele tá com o ego do tamanho do bíceps dele, achando que ele é mais que o esporte, né? Achando que ele é mais que o esporte. Então, só fiz aqui meu parêntese. Vou toda vez que e a partir de agora, acho que toda a arbitragem do Daronco vai ficar marcada, vai ficar todo mundo de olho. E eu vou falar todas as vezes, porque, cara, assim, volto a repetir, não é nem pelo lance do Michael no Hendrick, que ali se pega de jeito, você acaba com a carreira de um atleta. E ele nem viu o lance, teve que ir no árbitro de vídeo. Esse não é nem o ponto. O que eu falo é expulsar um atleta, porque o atleta reclama que ele tá de sacanagem. Ele tá achando que ele é um popstar, é isso? Ele não é um popstar, tá? Então, toda vez que eu ouvir arbitragem ruim, eu vou trazer aqui, porque, para mim, eu concordo com o Sormani. O Daronco tinha que ser banido do futebol brasileiro nessa temporada, não para sempre. Nessa temporada, ele não pode apitar mais. Ele é um árbitro totalmente condicionado pelo seu próprio ego. Não porque ele quer prejudicar ou favorecer alguém. Ele é condicionado pelo próprio ego. Ele se acha mais do que o esporte, né? E quando isso acontece, lamentavelmente, você tem que afastar essa pessoa. Porque essa pessoa precisa recuperar uma humildade que foi perdida, ó. O esporte é isso aqui. Você é isso aqui, ó. Você é isso aqui no esporte. Você tá vendo isso aqui? A formiguinha que tá andando no gramado é você isso aqui no esporte. Você faz parte do maquinário, você não é o maquinário, né? Não estou falando que ele é irrelevante quando eu digo isso. Estou falando que ele faz parte do maquinário, ele não é o maquinário, né? O Daronco ele tá achando que hoje ele é o que faz a engrenagem girar. Muito pelo contrário. Quem faz a engrenagem girar, primeiramente, é o torcedor. Depois são os jogadores. E a arbitragem, ó, e depois vem dirigente, vem departamento médico, vem departamento de performance, vem fisiologista e depois veio o Anderson Daronco. Então ele esqueceu do lugar dele nessa engrenagem, nesse mecanismo que é o futebol, tá? Enfim, vamos embora. Argentina 1, e aqui nada pessoal, tá? Antes que alguém fale, eu sempre falo que eu sempre tento ser ponderado e comedido e moderado nas minhas ponderações. Mas, cara, tá, já, ó, eu acho que já passou do ponto. E toda vez que eu ver alguém falar alguma coisa e criticar, eu vou assinar embaixo. Eu vou assinar embaixo. Até a hora que ele voltar a fazer grandes atuações, ele retomar, ele colocar a cabeça no lugar e falar, cara,
Meu lugar é esse. Quanto mais discreto eu for, quanto menos eu prejudicar, melhor, né? Melhor. Enfim, a Argentina venceu o Equador, Uruguai goleada, 3-1 para algumas pessoas, 3-1 é goleada, né? O Uruguai goleou, entre aspas, o Chile e o Brasil sim goleou a Bolívia. Então o Brasil, mais uma vez, segue na ponta aí, né? Continua aí na. Continua, né? Se a gente pegar a sequência da era Tite, o Brasil continua na ponta da tabela das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, né? E vai se classificar. Inegavelmente o Brasil vai se classificar. Brasil vai se classificar, Uruguai vai, Argentina vai, e daí para trás, a partir de Argentina, aí vai ser o duelo dos gigantes, né? Vai ser o duelo dos gigantes. Porque Brasil, Uruguai e Argentina, para mim, já estão na Copa e todos os outros vão se digladiar aí para ver quem vai buscar essa vaga. Eu fico curioso para ver quem vai ser essas três outras seleções, porque, como eu falei, né? Como abriram mais vagas e um vai para repescagem, é uma oportunidade de equipes como o Paraguai, por exemplo, ter a chance de voltar para a Copa do Mundo, né? O próprio Chile, que não vive um bom momento, pouquíssimos anos atrás teve a melhor geração chilena, hoje já longe daquelas glórias, né? Bicampeão de Copa América e tudo mais, longe das glórias. Então pode voltar a figurar lá, né? Peru, Colômbia. Bom, Venezuela e Bolívia eu acho que sem chance, mas vai saber, né? Vai saber. Em virtude do que acontecer, e eu trago uma notícia aqui, talvez, se você é simpatizante do futebol venezuelano e do futebol boliviano, olha, não sei não, né? A, a surpresa pode acontecer. Por que não, né? A Macedônia do Norte eliminou a Itália da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo no Catar, 2022. E a Itália empatou com a Macedônia do Norte de novo, hein? E a Itália pode ficar fora da Eurocopa. A Itália ficou fora das duas últimas Copas. É atual campeão europeia. Atual campeã europeia. E pode ficar fora da Euro 24, hein? Que doideira, né, gente? Que doideira, ó. Resultado na capital. Skopje é ruim para as duas seleções que estão fora da zona de classificação. O técnico Luciano Spalletti faz o seu primeiro jogo com a equipe italiana, hein? Que momento, hein, da seleção italiana, hein? Ficou, como eu falei, ficou fora de duas Copas aí, mas tem uma certa esperança porque é a atual campeã europeia e agora pode ficar fora da Euro. Olha, o futebol italiano passando por um momento muito ruim, cara. Né? Muito ruim. Tetracampeã do mundo, né? A seleção italiana. Que coisa, né? A gente pode até pegar assim, pô, o Brasil. O último título do Brasil foi 2022. O último título da Itália foi 2006. E não era uma seleção brilhante, né? Era uma seleção copeira, mas não era brilhante. Mas era uma seleção copeira. E aí, cara, você para pra pensar, né? Poxa, o Brasil, desde 2020, 2002, né? Já faz mais de 20 anos daquele título do pentacampeonato. Mas o Brasil segue Copa após Copa com grandes seleções. Com grandes seleções. Você pode questionar a forma como o Brasil joga ou não, mas com grandes seleções, grandes nomes compondo a seleção brasileira, né? Então o Brasil toda a Copa desde 2002 foi para a Copa com um certo grau de favoritismo. 2006 foi com um favoritismo gigantesco. 2010 eu acho que ali já cai um pouquinho mais favoritismo, mas chega a Copa favorita. 2014 foi no Brasil, nem se fala, favoritíssima. 2014, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia, né? Foi também com certo grau de favoritismo. E aí 2022 também a seleção vai com certo grau de favoritismo, fazendo uma campanha histórica nas eliminatórias, né, com o Tite. Então você vê que
O Brasil, apesar do último título ter sido há mais de 20 anos, todas as Copas a partir de 2002, o Brasil foi para a Copa com um certo grau de favoritismo. A Itália, desde 2006, cara, é uma draga. É uma draga. Conquistou o título da Euro, legal. Mas, cara, assim, que coisa, né? Para quem simpatiza. E no Brasil temos muitos descendentes italianos, né? Cara, assim, um momento muito ruim da seleção italiana, né? Vou falar que eu sinto por isso? Nem um pouco, nem um pouco, né? É a mesma coisa assim, se a seleção argentina passasse por uma recessão, você vai falar, eu vou ficar sentido por isso? Nem um pouco. Mas eu me recordo de grandes seleções, de grandes nomes, de grandes craques italianos, e eu acho que, assim, o futebol perde com isso, né? Eu, obviamente, como eu falei, eu não lamento, mas, cara, assim, quando você para pra pensar em duelos que já aconteceram, dá um pouquinho de nostalgia, né? Fala, cara, um país que revelou tantos grandes jogadores, né? E hoje, cara, amargando uma situação de um, de um, de um futebol que precisa urgentemente de renovação, mas essa renovação não acontece. Quando parecia que ia acontecer com a Euro, não aconteceu de fato, né? Então você vê que se você não, se você não continuar os investimentos, você pode ficar para trás, né? Você pode citar aí, por exemplo, a seleção holandesa, teve o seu grande momento lá, né? Copa de 2010, 2014. Depois da geração Robin, né? Do Robin, que assim, pouco se viu, né? Da seleção holandesa. Então você vê que são países que eu acho que passam por ciclos, né? Passam por ciclos. É diferente do que acontece hoje com a seleção francesa, com a seleção inglesa, né? Que investem pesado e hoje são realidades. Acho que vão sempre estar na Copa e sempre vão ter seleções competitivas. A situação da Itália é bastante difícil, né? Vamos embora, vamos com mais uma do futebol internacional, né? Japão goleou a Alemanha em amistoso, hein? A Alemanha tem a quarta derrota em 2023. Perdeu por 4-1 para o Japão neste sábado, amistoso em Wolfsburg. Foi a quarta derrota da seleção em 6 jogos disputados em 2023 após a Copa do Mundo do Catar, hein? Que momento! Acabei de falar da Itália, a Alemanha também, cara. Depois de 2014, olha, que coisa, hein? Que coisa, hein? Que situação, né? E aí eu me recordo, né? Após 2014, fizeram matérias, levaram equipes de jornalismo para a Alemanha para falar do futebol alemão, né? O investimento na base, existe uma escola, né? É fogo, gente. É fogo, hein? Para finalizar, o Brasil chegou em Lima, no Peru, né? E foi muito bem recebida pelo torcedor peruano, muitos torcedores peruanos, mas muitos brasileiros que lá estão. E eu estou na torcida por este personagem aqui, né? Richarlison, espero que consiga fazer uma boa exibição e encerrar aí o jejum de gols, né? Torço muito pelo Pombo, tá? Enfim, gente, vamos finalizar por hoje. É isso. Não era para falar tanto, para ser um podcast de 20 minutos, né? Mas a gente nunca consegue. Eu vou encerrar por hoje. Então, vamos voltar aqui para a tabela das eliminatórias rapidamente, tá? Porque a segunda rodada também vai ser nessa data FIFA, nessa pausa da data FIFA. Então, vamos para a segunda rodada das eliminatórias. A gente vai ter na terça aqui Bolívia, Argentina, a campeã do mundo entrando em campo, né? Vamos ver agora, né? O que foi a atuação do Brasil. Não serve de comparação, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas a Argentina vai visitar a Bolívia, tá? A Argentina vai visitar a Bolívia. Então, de repente, a Argentina ganha de 1-0 ou empata, ou até de repente perde. E aí vão falar: ei, Fernando Diniz, calma, né? Calma, porque olha, o jogo vai ser na altitude, hein? O jogo vai ser na altitude. Então, isso aqui não, esse jogo não é parâmetro ainda, tá?
Equador e Uruguai, mesma coisa. Uruguai, Casablanca, onde é que é Casablanca? Eu acho que deve ter uma certa altitude também, hein? Para o Uruguai também não vai ser parada fácil. Venezuela e Paraguai, Chile e Colômbia, e aí sim, Brasil entra em campo diante do Peru, Estádio Nacional de Lima, que tem uma certa altitude, mas eu acho que a altitude de Lima ela não compromete, né? Se eu não me engano, a altitude de Lima não compromete. Eu não sei Casablanca, o Equador tem regiões com altitude um pouco mais pesada e alguns lugares que tem altitude, mas não se sente tanto, né? A Argentina deve sentir. A Argentina deve sentir bastante altitude, mas talvez o Uruguai, o Brasil tem uma leve altitude, mas eu acho que em Lima eu acho que não sente, né? Não é tão pesado. Enfim, entra em campo também na terça-feira. A gente fica no aguardo do retorno aí da seleção brasileira e mais do que isso, né? Ansiosamente aguardando o retorno do futebol brasileiro, tá? É isso, gente. Ó, peço desculpa pelo longo podcast. Eu vou finalizar por hoje. Desejar para todo mundo um ótimo domingo, tá? Então, se você tá aí nesse momento aí, pô, não tem programas esportivos, então ouve um pouquinho da gente, deixa uma moral pra gente, tá? Deixando os créditos mais uma vez ao GE, onde passou por todas essas páginas aí. Encerro por hoje, ótimo domingo para vocês, ótimo churrasco, ótimo dia aí com os amigos e com a família. Muito obrigado, deixa uma moral e até a próxima.